Fala, craque. O assunto de hoje cresceu no noticiário porque mistura notícia quente, bastidor, contexto, leitura técnica e impacto direto no ambiente do clube ou da competição. Neste vídeo eu vou organizar o que aconteceu, o que isso muda de verdade e como essa história pode mexer com os próximos dias do futebol. Não li só manchete. Tem detalhe, tem pressão, tem contexto e tem uma leitura que pode mudar a forma como você enxerga esse caso. Bloco 1. Situação de raça. CBF divulga análise do gesto de Bobadilla em Corinthians x São Paulo. O ponto principal aqui é o seguinte, a CBF divulgou a íntegra da análise do VAR na decisão pela não expulsão do meio-campista Bobadilla, do São Paulo, por supostamente fazer um gesto obsceno durante a comemoração de gol no clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, na noite do último domingo. O árbitro Anderson Daronco interpretou que não houve qualquer desrespeito às regras do jogo pelo São Paulino. No vídeo, é possível perceber que Daronco vê o gesto como característico dos jogadores da América do Sul. Gesto de Bobadilla na comemoração de gol do São Paulo, foto, reprodução ao fim da partida, mesmo com a vitória por 3-2 no Majestoso, o Corinthians reclamou muito da decisão da arbitragem pela não expulsão de Bobadilla. O executivo Marcelo Paz afirmou publicamente que cobrará explicações da CBF. Recentemente, o clube do Parque São Jorge teve 2 atletas expulsos em partidas do Brasileirão por gestos semelhantes. No jogo contra o Fluminense, pela 9ª rodada, o volante Alan recebeu o vermelho por segurar nas partes íntimas e as balançar em direção ao adversário. Dias depois, no clássico com o Palmeiras, pela 11ª rodada, foi a vez do volante André ser sacado de campo por repetir o gesto em direção ao atacante Flaco Lopes. Abaixo, confira a íntegra do áudio. Anderson Daronco, árbitro de campo, alguma coisa com gestual de saco. O Corinthians está falando que houve uma possível comemoração de mão no saco, ok? Eles estão falando que foi o Bobadilla. Rodolfo Toschi Marques, responsável pelo VAR, não há clareza para uma situação de cartão vermelho aqui. Ele faz com as 2 mãos, mas não chega a encostar nas partes genitais. Ele faz tipo um raça, vamos. Dá para interpretar, não tem contato nas genitais. Alguém vê alguma coisa diferente? Elton Nunes, assistente do VAR, não, ele não encosta no corpo dele. Rodolfo Toschi Marques. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina a escala, o mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Bloco 2. Corinthians inicia a semana com expectativa por retorno de Memphis Depay. O ponto principal aqui é o seguinte, lesionado há exatos 50 dias, Memphis Depay se aproxima de voltar a entrar em campo pelo Corinthians. Internamente, o departamento de futebol do clube trabalha com a expectativa de voltar a contar com um atacante de 32 anos em pelo menos uma das partidas desta semana. O holandês está na reta final de recuperação de uma lesão na coxa direita e pode ser liberado pelo departamento médico nos próximos dias para treinar sem restrições e ficar à disposição de Fernando Diniz. Memphis Depay em recuperação de lesão sob supervisão da fisioterapia do Corinthians no CT Joaquim Grava. Foto, Rodrigo Coca, Agência Corinthians. O Corinthians enfrenta o Barra na próxima quinta-feira, às 19h30, de Brasília, na Neoquímica Arena, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Já no domingo, às 16h, de Brasília, visita o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. Memphis não atua desde o dia 22 de março, quando deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida contra o Flamengo. Desde então, já se passaram 50 dias e 13 jogos. Perto do fim de seu contrato, o camisa 10 do Timão soma um gol e uma assistência em 2026. A diretoria corintiana busca empresas parceiras para auxiliar na renovação contratual do atacante. O Corinthians tem apenas mais 6 compromissos antes da pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. A tendência é de que Memphis seja convocado pelo técnico Ronald Koeman para defender a seleção holandesa durante o torneio. Mas assista, tudo sobre o Corinthians na Globo, Sport TV. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina a escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido e opinião objetiva. Bloco 3. Análise. Corinthians mostra repertório, domina rival e dá sinais claros de evolução com Diniz. O ponto principal aqui é o seguinte, o resultado final de 3-2 dá a impressão de que o clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo, foi equilibrado e decidido nos detalhes. A realidade, porém, foi diferente. A equipe de Fernando Diniz controlou o rival do início ao fim, teve volume ofensivo e sofreu pouco defensivamente. Os 2 gols do São Paulo nasceram de erros do Timão. No primeiro, Ranieri falhou na saída de bola e entregou a posse para Bobadilla, que encontrou Luciano livre na pequena área. Já o segundo gol visitante saiu nos minutos finais, após Mateuzinho marcar contra. Curiosamente, Ranieri e Mateuzinho também tiveram papel decisivo para o Corinthians e fizeram grande partida no Majestoso. O volante abriu o placar, enquanto o lateral recolocou o time alvinegro em vantagem no início do segundo tempo. Breno Bidon marcou o terceiro gol do Timão. Garro comemora gol em Corinthians x São Paulo. Foto. Marcos Riboli sob o comando de Diniz, o Corinthians já apresenta um novo repertório, com um jogo mais vertical, troca rápida de passes e maior intensidade ofensiva.
Outra mudança perceptível é a manutenção da base titular. Diferentemente do que acontecia com Dorival Júnior, o treinador repetiu a estrutura da equipe no clássico e só promoveu alterações aos 36 minutos do segundo tempo, algo improvável no início da temporada, quando a falta de intensidade física era uma das principais preocupações da antiga comissão técnica. Fernando Diniz conversa com jogadores do Corinthians em jogo contra o São Paulo. Foto: Marcos Riboli. O Timão volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Barra, novamente em Itaquera, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como venceu a primeira partida por 1-0, a equipe paulista joga por um empate para garantir a classificação. Mas assista, tudo sobre o Corinthians na Globo, Sport TV. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://pay.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Dirigente do Corinthians cita gesto obsceno de Bobadilla e pede explicação da CBF por não expulsão. O ponto principal aqui é o seguinte: mais uma vez um gesto considerado obsceno foi tema de polêmica em jogo do Corinthians. Desta vez, porém, o ato foi praticado por um jogador adversário, o volante Bobadilla, do São Paulo, durante vitória do Timão por 3-2 na noite deste domingo. Na comemoração do gol de Luciano, Bobadilla gesticulou com as mãos em frente à sua região genital, mas não foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco. Após revisão no VAR, ele considerou que não houve motivo para cartão vermelho pois o jogador são paulino não tocou as suas partes íntimas. Após a partida, Marcelo Paes, diretor executivo de futebol do Corinthians, criticou a decisão da arbitragem e pediu explicação à CBF. Infelizmente vamos falar novamente da arbitragem, mas acho importante pontuar hoje porque ganhamos um jogo. A fala não é por ter perdido o jogo, mas por uma questão até didática. O lance do Bobadilla, do São Paulo, o árbitro, foi chamado pelo VAR para avaliar como gesto obsceno. E todo mundo sabe que fomos punidos com 2 jogadores, em jogos diferentes, por um gesto obsceno. Aí a justificativa é que não tocou na área genital? Isso não é característica do gesto obsceno. Aquele mesmo gesto em praça pública ou restaurante seria ofensivo. Se não cabe fora do futebol, não cabe dentro do futebol. Eu entendo que é um tema novo. Há quantos anos existe futebol e esse tema surgiu agora? Talvez ainda não tenha a compreensão exata de como agir. Daronco é experiente, tem todo o meu respeito, a arbitragem não foi ruim, mas esse lance não pode passar, porque fomos punidos recentemente, declarou Marcelo Paes. Marcelo Paes antes de Corinthians x São Paulo, foto, Marcos Riboli, ou pode fazer isso no futebol ou a arbitragem errou. Não tem meio termo. Então amanhã, na reunião que estaremos presentes, ou a comissão de arbitragem reconhece que houve um erro, e ok, erros. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Bloco 5. O áudio do VAR da polêmica com Bobadilla. O ponto principal aqui é o seguinte: a CBF publicou o áudio da revisão do VAR do possível cartão vermelho para o meio-campista Damião Bobadilla, do São Paulo, na derrota do tricolor do Morumbi por 3-2 para o Corinthians, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o paraguaio comemora o gol com um gestual que foi considerado obsceno pelos atletas do Corinthians, que informa ao árbitro Anderson Daronco. A partir daí se inicia um diálogo entre campo e cabine do VAR para um possível cartão vermelho ao paraguaio. Daronco não viu o lance em campo. No vídeo, Rodolfo Toschi Marques interpreta o lance como de não expulsão, uma vez que o gesto de Bobadilla seria de raça, e vamos para os demais companheiros de São Paulo. Porém, a cabine decide chamar o árbitro de campo ao monitor para ver o lance e ter a sua interpretação. Recentemente, o Corinthians teve 2 atletas expulsos em lances semelhantes. O meio-campista Alan segurou e balançou as genitálias na partida contra o Fluminense, no Maracanã, e o também meio-campista André fez um ato parecido, no clássico contra o Palmeiras, em Itaquera. Ambos receberam um vermelho direto. Áudio do VAR do lance de revisão do possível vermelho ao Bobadilla em Corinthians 3x2 São Paulo. Daronco, alguma coisa com gestual de saco. Pessoal está falando Daronco. Sai que eu preciso escutar Daronco. O Corinthians está falando que houve uma possível comemoração de mão no saco Daronco. Bobadilla VAR, deixa eu ver aqui, VAR. Vou identificar o Bobadilla aqui, vou ver o que ele faz VAR. Ele faz com as 2 mãos assim, mas não chega a encostar nas partes genitais. VAR, dá para interpretar como raça. Vamos, a VAR. Não, ele não encosta nas partes VAR. Daronco, eu encontrei uma ação, ele não encosta nas genitais. Ele faz um movimento próximo, mas é um movimento. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala, o mercado, postura em campo e o discurso público do clube.
Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno.